Fala pessoal, voltando para minha língua nativa, graças a Deus, e vendo que nela é ultramente detalhada em comparação às outras, e por eu ter nascido nela, sou infinitamente grato de toda a transição que teve, foi uma enorme transição, para não falar outra coisa. A gente entende que a dialética na qual a gente pode arquitetar, há diferentes formas de transbordar nossa energia das atmosferas que o país, como é grande, tem de diferentes povos, né, e suas culturas, jeitos de se falar e tudo mais. Mas o que de fato é importante é falar de forma abstrata a pegar o público-alvo inteiro, né? Como Cristo e outros missionários fizeram também, e de uma forma extraordinária, como as grandes empresas que criaram a Marvel, a DC, entre outras áreas, a gente vê química social. A química social, a mistura, né? O próprio projeto que, como eu jogo um tapete vermelho, você chega mais próximo do meu projeto, que meu projeto é uma palestra ou uma conversa, depende da situação, se chama interligação da matéria. É literalmente um raciocínio sintético. Todos nós entendemos isso e na química social, na mistura dos nossos pensamentos, que a química social nos proporciona, de grande parte sendo muito árdua, como as guerras, países em guerra e tudo mais, né? E pessoas, né, fogem para países que a pluralidade é mais respeitada, como o Brasil, que está na nossa Constituição Federal, que a pluralidade é altamente respeitada, vamos se dizer assim, ou para a Índia também, que lá é muito mais populoso, tem uma grande largura de massa de população misturada ali. Então a paciência é expandida cada vez mais a ter esse senso comum, a dar mais abertura a outros estrangeiros que estão sempre vendo. E o Brasil, como um lugar altamente rico em suas energias e tudo mais, energias que eu falo da natureza, vocês entenderam, tudo é conectado. Muitos desses estrangeiros vindo para o nosso país, vendo que grande parte daqui é Mata Atlântica, tendo melhor fiscalização, discernimento, que a maior riqueza que a gente tem na intelectualidade seria, no meu consenso, seria o fluxo energético da maior parte da intelectualidade, seria a interligatoriedade, mostrar que tudo é conectado. Mas é um nível estrondoso e infinitamente relativo. Então, de uma forma que é uma construção a conectar o povo que tem seus sensos comuns, suas bases dialéticas a entender os pensamentos e a forma abstrata que muitos missionários falam. Eles falam de forma abstrata, respeitam as línguas maternas, a língua portuguesa obviamente tem que ser respeitada. Então, eu vou trazer dessa forma. Hum, esse tipo de pensamento, conectando a diferentes soldados e intelectuais, duas atmosferas distintas, vamos dizer assim, ordem, progresso e tudo mais, a mistura entre eles, a gente pode ver na cultura pop, né, como Marvel, DC, entre outras áreas que com essas empresas criam com sua toda a imaginação. Vemos, por exemplo, um ninja com uma alta dialética e repertório a se conectar às demais matrizes que nas nossas origens intelectuais, metodologias de ensino lá atrás, a gente faz todo esse vasculhamento e entende que há problemas monstruosamente complexos e aí dá aquela energia para você ter essa disciplina em conclusão de diferentes atividades, tanto físicas, intelectuais e tudo mais, se cria um potencial multidisciplinar a partir daí, que é aí que está o ponto factual interligatório energético. Sua energia ela é criada a partir do seu discernimento, sua reflexão sobre o planeta Terra. A maturidade, como eu sempre falo, de uma forma básica, que eu explico aqui, que todos nós já sabemos, para todo mundo entender, é visão e ação. O que você vê, o que você faz. Na transição que é repetitiva, você nasce, vivencia, depois morre. O que de fato você enxerga aqui, qual o projeto que concretizar diferentes soldados, conectar soldados de diferentes civilizações com intelectuais com diferentes civilizações, áreas do espaço e do tempo e tudo mais, como a parte do registro literário, descrito em diferentes fontes, né? Rubestre na parte dos livros mesmo, agora digital e cada vez mais vai alavancar a nossa conectibilidade com estrangeiros está mais abrangente e o próximo Big Rage que a gente pode dizer seria com extraterrestres. E de 70% do planeta ser água, a gente vê que NASA parou de explorar porque encontrou coisas que não deveria, como o Triângulo das Bermudas. Vários laboratórios neste mar trabalham na parte do pensamento periódico, né, que é a nossa ignorância, que muitos têm na nossa neurociência, que existe muito na nossa sociedade. E como a gente fala sempre de uma forma a trazer um plano para tudo se posicionar matematicamente, né, forma fácil, é o plano cartesiano. Estamos no ponto zero, você escolhe o que de fato você vai ter de discernimento nesse vácuo todo aí, você pode ir para números negativos ou positivos, mas o aprendizado faz se tornar tudo conectado, porque no aprendizado não existe destruição nem criação.
e sim transformação, porque mais que você tenha situações ruins ou boas, você aprendendo elas, você pega o maior néctar energético de toda a situação, que é o aprendizado. Isso seria a forma interligatória. Muitos falam, você é o mestre das leis, porque meu nome é professor das leis, me auto-intitulo aqui no YouTube. Sou um missionário que não enxerga o mundo espiritual, mas deduzo muito porque teoria e prática é como água e óleo, e estudando tudo, vendo os códigos que os históricos, marcos e culturais que a gente tem na nossa natureza, que de muitos anos trazem diferentes códigos, né? A localização da maior pirâmide do Egito, né? Descrevendo a velocidade da luz, entre outras pirâmides, né? O círculo de Sansara sobre a transição de diferentes hierarquias de vários tipos de espécies de animais, cada delas cada vez mais subindo um pouco na hierarquia do QI, até chegar no ser humano, que é o último corpo aqui na qual você reencarna, que aqui, depois de sair da harmonia da natureza, você vai para uma virada de discernimento de fato, se vem para esse corpo desse ser humano aqui na qual estou. Peguei um corpo internacional, não sou preto, mas também não sou branco, meu cabelo não é liso, mas também não é crespo, não sou muito alto, mas também não sou uma mulher, eu sou um homem porque se torna mais eficiente a movimentação que eu quero ter e tática de sobrevivência, né? Então, a eficiência é tudo. Vamos lá. E sobre toda essa movimentação, o aprendizado que a gente tem, a reformulação de diferentes metodologias de estudo que foram deixadas lá atrás, marcos históricos e culturais, diferentes mapas criados pelos sumérios, pela China, Oriente Médio, entre outros mapas mais detalhados em quesito da rota marítima que a gente tem, que o próprio Google Earth nos traz as informações, não equivale a tamanha riqueza que povos de lá de trás trouxeram de diferentes detalhes, de diferentes continentes que a gente tem, as suas conectividades e formas de escritas literárias sobre as atmosferas de diferentes partes do espaço-tempo do planeta Terra. Conectando tudo isso, a gente vê que 20% da população mundial fala inglês. E, de qualquer forma, a relatividade como a moeda tem sempre os seus dois lados, dominando a comunicação, a gente continua sendo essa comunicação em inglês, continua esse processo de império, poder, concentração, globalização e tudo mais. Bom, mas todos nós temos capacidade se tivermos tecnologia, infraestrutura na educação e tudo mais. Matematicamente, essa é a forma mais básica para todos entenderem. Mesmo assim, essa hierarquia de dinheiro, concentração e controle é infinitamente nojenta. Mas pela transição entre a enorme relatividade como cobras emboladas nelas fazendo um nó, porque quando a gente entende o que de fato está acontecendo, muitos falam, no círculo de Sansara, reencarnação, tudo que você fez, você paga na outra vida. Ou você paga nessa própria vida, é bom que não paga na outra. E se fazer muita merda, não vai ter reencarnação que vai te acolher, então você vai ter que ir pro inferno. Ou pro abismo, são 100 degraus de inferno, no abismo quantos degraus tem? Sei lá, no umbral, deve ter vários, né? Para cada tipo de crime específico, a proporcionalidade sempre esteve em todas as circunstâncias, é lógica pura, toda a nossa atmosfera e dimensão, tudo tem lógica, e a orientação de quebra do espaço-tempo começa na nossa imaginação. Como o próprio Albert Einstein falou, que imaginação é mais importante que conhecimento, e o conhecimento é a base lógica construtiva. Lá atrás, se eu tivesse na Idade Média, falava, eu acredito que daqui a um tempo vai ter um projeto que a gente vai conseguir viajar acima das nuvens, e muitos já cascar de rede em mim. Hoje tem vários veículos aéreos, até espaciais e tudo mais. Bom, e há sempre dois lados da moeda. Agora a gente vê que em março agora, ou talvez um pouco mais para frente, eles vão voltar para a Lua, e isso já tinha começado lá em 2004. Então é um projeto de alta envergadura que muitos falam, agora eles vão voltar. E será que não vai ser IA? Diferentes circunstâncias a qual se analisar. Mas de fato o que mais importa é o controle que você tem de si próprio, né? Seu interior, quem você é. Você não precisa olhar outras encarnações do que você fez. Vai estar tudo conectado no seu arcabouço mental, na sua energia, no seu interior. Olhe para dentro e fala, quem sou eu? E vai procurando aquilo que de fato quer melhorar e trazer de projeto a concretizar nessa dimensão, que é essa dimensão primária. De uma forma a conectar diferentes civilizações que a gente vê de diferentes planetas e dimensões a uma envergadura infinitamente complexa nisso, e de uma forma que a gente possa esquematizar, pegamos galáxias, continua sendo gigantesca, mas existe esse nome galáxia, né? E várias órbitas dentro de uma galáxia e várias outras infinitas galáxias. Vamos falar só dessa galáxia aqui. Quando Lúcifer, entre outros, na qual questionaram o poder da criação do universo e falaram, bom, a parte lógica da intelectualidade eu já sei, mas de fato, dentro de toda a parte intelectual e registros históricos, existem chaves cruciais
a qual se explorar e cada vez melhorar a sua estrutura psíquica, né? Psicologia e mundo espiritual. E outras atmosferas na qual você vai ter essa reflexão e cada vez quer mais aprimorar o ângulo de visão da população mais jovem, por velhas e tudo mais. Se você domina a parte dialética, você controla o país, entre outras áreas também. Entendendo os códigos e o que de fato o povo precisa, no Brasil vemos que muitos passam a perna, então se aparecer um menos pior, irão votar em você. Mas ismo sempre foi coisa do capeta, nazismo, capitalismo, socialismo, fraternidade, matematicamente, em todas as atmosferas, porque a fraternidade, como a educação, conecta tudo, e isso que eu estou fazendo, trazendo esse projeto para melhor expansão dos horizontes que a gente consegue enxergar, para melhor proporcionar saúde em nossos pensamentos, a química social de diferentes civilizações polímatas, né, que vêm de países mais regenerados, com tecnologia mais avançada, que tem o potencial multidisciplinar muito mais aflorado, eles reencarnam no nosso planeta a trazer diferentes mensagens, metodologias de ensino. Na Grécia, no Oriente Médio, na África, na China, povos originários que foram extintos porque utilizaram sua forma suficiente a estar vivos, né? Que utilizam da matéria, usufruem da matéria. Porque matéria aqui ela é uma manipulação dos Anunnakis, um dos exércitos de Deus, existem vários exércitos, né? Que essa matéria é manipulada e é transitória, né? Seu corpo foi emprestado da própria mãe natureza, que é uma das maiores professoras do mundo, sempre foi. Elas ensinam infinitas outras características a se trabalhar. Bom, muitos vão falar, tá, não, vamos lá, tá complicado. Como o Bruce Lee falou, seja igual a água. Os três estados da água é o quê? Sólido, líquido e gasoso. O líquido está no meio. Demonstra equilíbrio e resiliência pura. A água não é resiliência pura. Coloca diferentes recipientes. Ela se transforma no recipiente. Se você é equilibrado, você tem respeito mútuo. Isso aqui a gente fala milhares de vezes na interligação da matéria, né? Em diferentes projetos em quesito de demonstrar a estrutura palestral a diferentes tipos de públicos. Eu falo de uma forma agora aqui na qual estou falando sem palavrões, por enquanto, para ter um respeito, né, e atingir um público, como a gente fala nos Estados Unidos, family friends, né, para toda a família. Olha, por enquanto, a gente pode falar de sites de tortura, que na internet tem, na parte sexual que eles têm de criatividade, a trazer melhores os instintos, maiores instintos animalescos que a gente tem da carne, ou a parte da vingança, da tortura que eles fazem, de violência, fazendo com que a gente entenda que a matéria é matéria, mas tudo há amor, como Cristo sendo um dos maiores arquitetos da atmosfera, ajudando os Anunnakis, entre outros. Ele reencarnou entre os seus fundamentos básicos, que nem a Bíblia, né? Então é assim, vai conectar o quê? Vai conectar todos os polímatas, tá? Não só os que você conhece, Aristóteles, Alexandre o Grande, ou desculpa, Aristóteles, Leonardo da Vinci, que esse é muito famoso, Aristóteles também, Nikola Tesla, eu posso pegar artistas bem fundamentados, que tem um balanceamento bom, como Paulo de Tarso, que até incorporava, né, conversava muito, ele conectava diferentes energias, e isso é um pensamento, é um raciocínio sintético. Então a química social que a gente vê, por exemplo, quando conecta diferentes civilizações as mais distintas em uma só dimensão. Essa aqui é a dimensão que na qual foi projetada para isso. A gente está nesses corpos similares, de 5 dedos, 2 olhos, pá, 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 você conhece. E o que de fato acontece aqui é a química social. Guerreiros, intelectuais e tudo mais. Conectando tudo, a gente vê um ninja, né? Um soldado lá de trás, dos asiáticos, né? Um ninja que tem treino de força bruta e tudo mais, ele pode aprender muitas técnicas e também a dialética, né? Não só na sua língua, né? A dialética em outros idiomas também, a trazer melhores palestras, porque o maior fluxo energético, como a gente pode entender, é a nossa própria intelectualidade. E o fato de entender o contexto é entender as emoções, né? Porque a energia captada dos corpos, né? Da nossa mente, as convicções e as matrizes que a gente tem, suas virtudes, né? São raízes mais duras do que o próprio aço, né? Porque de várias formas que a natureza sempre está em constante movimento, nossas matrizes, virtudes e tudo mais, a gente vem sempre reformulando elas porque elas se conectam a um lado mais multidisciplinar, quando a gente vê toda essa transição de diferentes culturas e a pluralidade ser aplicada em um país, como no nosso país Brasil. Essa é uma forma muito base, tipo, qualquer um poderia fazer, eu estou fazendo aqui porque no momento sou bem jovem, só tenho 17 anos, e é uma forma muito crua, sabe? O mundo é gigantesco, a palestra,
eu tinha que falar mais rápido em uma palestra de 6 horas para pegar uma fundamentação mais forte e ter uma energia mais densa em quesito positivo, eu quero dizer, porque eu vou passar um conhecimento, né? Conhecimento é um poder que tudo é conhecimento, né? E no momento eu sempre estou articulando essas bases principais para o público não se perder. Né? Aí vão ver, o palestrante espiritual, o canal dele no YouTube se chama Espiritualidade com Pedro Augusto, pelo que eu me lembro. É isso mesmo. E o Pedro, ele traz palestras e convicções direto ao ponto, já no mundo espiritual. Olha, muitos desses draconianos, né, como Lúcifer, entre outros que vieram aqui, e muitos que são presos a vícios, eles estão nos dispositivos de frequência para aqueles que estão presos a vícios, vícios não só de entorpecentes, vícios morais, religiosos, ideológicos, entre vários vícios, né? A atmosfera psíquica é a mais monstruosa. E esses vícios, né, que as pessoas são presas, dá brecha para demônios entrar. E eles instalam a tecnologia de alta envergadura a controlar esses neurotransmissores dessas pessoas, a continuar a ser presos a esses vícios e ficar nos pensamentos ruins. Por isso não é fácil, né? É necessário terapia e tudo mais, toda uma construção. A limpeza é um processo muito cirúrgico, dependendo da questão, da situação. Há muito vasculhamento. E é isso que eu faço, eu trago uma orientação, porque na divergência aqui muitos se colocam na extremidade das ideias, fazendo várias perguntas, eu trago essa orientação conectando os dois e trazendo um balanceamento desse desequilíbrio que muitos fazem. E claro, estou muito fraco no momento, e claro, eu sou grato por estar consciente nessa dimensão, com esse tipo de pensamento, a cada vez melhorar esse projeto, que é falado, que o meu maior potencial é falado, então vocês falam, seu potencial é o quê? É falado mesmo, falar é fácil, mas são chaves cruciais, já que eu sou um ser humano pela lógica, e todos nós somos, então o maior dos trabalhos nessa atmosfera é o trabalho em equipe. Então mistura vários tipos de civilizações, várias têm diferentes vibes, pessoas de diferentes vibes existem, e suas energias, e seus pensamentos, convicções e tudo mais. E claro, descrevendo melhor reflexão, né, de forma eficiente aqui na descrição, você vai conseguir me ajudar. A gente pode se ajudar, a gente pode se encontrar e cada vez mais desenvolver ambos os lados. E é aquela coisa, né, cara? Eu já criei um grupo de política, um grupo do mundo espiritual, tudo em política, tudo em mundo espiritual, que ambos é extremamente conectado. Se você entender até agora o que eu quero falar, relativo muito, é como se fosse cobras enfiadas em tudo que eu falei. Essas cobras é aqui, a relatividade. Ela tá enfiada em tudo. Bom, eu tenho um grupo também de exatas. Para quem gosta de exatas, tudo em exatas, tudo no mundo espiritual, tudo em política. É só entrar no meu Instagram lá, que eu postei com o meu número. Você entra lá, me adiciona, manda um oi, que a gente fala sobre isso aprofundo. A gente cria lives, né? Com o público maior sempre crescendo, a gente vai expandindo o repertório, não só o meu, que ele é fraco, mas de várias outras pessoas, né? Essa química social que a gente tem é o nosso maior fluxo energético para a intelectualidade. Na nossa atmosfera do espaço-tempo que eu pude ter de concepção, né? Agora, se você discorda, traz suas questões aí. E tamo junto, pessoal. Falou. Tô desenvolvendo em outros idiomas, mas é um trampo do caramba, né? Outras atmosferas é como um outro planeta, outros idiomas. Mas, com o tempo que eu tenho, e com as estratégias que eu tenho, e com o que a vida está dando de brechas eu tenho mais tempo, eu nunca vou parar com esse projeto. Eu me sinto bem com ele, por mais que ele seja fraquinho, ele vai se tornar como um raio, né? O raio ele cai e quebra até vigas de aço, placas de aço. Falou, tamo junto aí, pessoal.